Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 21 de junho de 2019. Então vamos dar aqui continuidade ao vídeo do Paulo Júnior, a mensagem que eles roubaram de você. Então vamos lá. Aí. Assim tá ótimo. Opa, acho que tá meio torto, né? Assim tá melhor, né? Então vou botar aqui, tá, amados? É ter nossos pecados apagados, cancelados. É ter nossa aliança refeita com Deus, é ter paz com Deus, é ter quebrado o muro de separação entre nós e Deus. É ser livres da danação final, da danação eterna. É herdar novos corpos, herdar novos corpos numa nova terra, num novo céu. É isso que consiste a vida cristã, o evangelho. Tá, mas a vida cristã, o evangelho que você está falando, Paulo Júnior, que consiste, isso tudo que você está falando, mas mediante a cruz de Cristo, como você falou, né? Que é mediante a cruz de Cristo, não é mediante a Yahushua, mas é mediante a cruz de Cristo. Agora eu pergunto a você, o que é o evangelho? Como você vive o evangelho? Como você recita, crê no evangelho? Como você ensina e prega o evangelho? Quanto tempo você gasta lidando com o evangelho? Nós precisamos saber o que é o evangelho. Nós temos uma cultura cristã de profecias, de milagres, de revelações, de visões, de teologia de autoajuda, confissão positiva e tantas outras coisas, alegria e felicidade. Aonde está o evangelho nesse bojo doutrinário? Onde está o evangelho nessa salada evangelicalista? Aonde está essa mensagem? Pois é, amado, porque o negócio é o seguinte: aonde está essa mensagem? Onde está o evangelho? Mas o que é o evangelho? Porque na cabeça do Paulo Júnior e dos evangélicos, né, o evangelho é você se arrepender. Aí você se arrependendo, você vai aceitar Jesus, aí você vai ser batizado, você vai para os cultos, toma Santa Ceia e dá dízimos e ofertas. Isso aí você está cumprindo o evangelho. E falar de Jesus, mas o falar de Jesus para o evangélico, ele não fala de Jesus, até porque o evangélico não conhece Jesus. Ele fala da igreja, ele fala da religião, ele fala do pastor. É assim, porque era assim que eu vivia. Falava, vamos fulano na minha igreja é muito legal, meu pastor é muito legal, mas eu não falava de Jesus, até porque eu não conhecia. Entende? Então, mas o que é o evangelho na escritura? O evangelho na escritura é a promessa. Promessa é o evangelho. Mas para a pessoa alcançar a promessa, ela tem que sair do engano da religião, que é a porta larga, se arrepender de estar nesse engano, sair e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Então, assim, a gente vai viver o evangelho, ou seja, a promessa. A gente vai viver na promessa. A gente vai andar no Espírito e vai viver na promessa. Certo? É simples. Só que ele não entende essas coisas. O evangelho, basicamente, é uma mensagem. Isso quer dizer o tema Evangelion no grego. Boa notícia, boa mensagem. Uma mensagem. Fala de uma mensagem. Essa mensagem consiste no quê? Num Deus grandioso e justo que perdoa os pecados dos homens, salvando-os. Ele perdoa. Ele apaga as transgressões. Ele perdoa os pecadores que merecem o inferno e a ira de Deus, e os leva para o céu, para gozarem da eternidade com Cristo nos ares. Porque nós somos uma tricotomia, corpo, espírito e alma, não é isso? Nosso corpo pode se desfazer, mas possuímos almas eternas, que ou estarão por toda a eternidade no inferno, ou por toda a eternidade no céu. Dependerão de que lado elas ficarão, em quem elas crerão.
Tá, peraí, meu querido, mas nós não temos alma, nós somos alma. A diferença está aí. Nós somos alma, e a alma que nós somos é que vai decidir para onde a gente vai. Se a gente vai estar na vida eterna ou se a gente vai estar no inferno. Ou seja, no inferno não, no abismo, né? Porque o inferno é um ser. O inferno é um ser, não é um lugar. Entende? Então, depende disso. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho aqui. Peraí. Vamos lá. Idade no céu dependerão de que lado elas ficarão, em quem elas crerão. Se rejeitarem a graciosa mensagem do Evangelho, a danação eterna pelos séculos dos séculos no inferno. Se receberem a mensagem, crerem e com arrependimento mostrarem obras, herdarão a vida eterna. Beleza, com arrependimento mostrarem obra. Ele falou, então vocês vejam que Yahweh, ele não condena, é a pessoa que escolhe a condenação. Se a pessoa não escolher a salvação, ela escolheu a condenação. Agora, se a pessoa escolher a salvação que vem de Yahushua, que está em Yahushua, porque ele é o nosso Salvador, se a gente escolher ele, que é o nosso Salvador, o Pai nos justifica. Só que ele aqui está falando que é no arrependimento mediante a obra. Agora, qual obra que ele está falando? Porque no sistema evangélico, amados, quando a gente se arrepende, tá? Falando isso porque eu fiquei 46 anos, não me engano, do evangelho. A gente se arrepende como? A pessoa vai na igreja, se arrepende, pede perdão, aceita Jesus. Aí a pessoa se arrependeu, a pessoa vai vai se batizar. Aí depois a pessoa começa a tomar Santa Ceia, dízimos, ofertas, fazer aqueles atos todos, né, de ir ao templo, de fazer jejuns e não sei o que, aquela coisa toda que são atos da lei. Então ele está falando que o arrependimento segundo as obras. Agora, qual obra que ele está falando? Porque segundo a religião, são essas obras. Você se arrepende, você tem que praticar essas obras. Então essa é segundo a religião. Agora, o que está escrito na Escritura, conforme o que Yahushua deixou escrito na Escritura, o arrependimento é a gente se arrepender de estar no caminho largo, na porta larga, que é a porta da religião, tá certo? De estar no engano da religião, praticando esses atos da lei que não salva ninguém, porque esses atos da lei não salva ninguém, e nós irmos para a porta estreita, porque é Yahushua que salva, tá certo? Só há um nome pelo qual nós seremos salvos, esse nome é Yahushua. Então a gente vai para a porta estreita, que é Yahushua. E aí a gente terá nossas obras. Mas quais são as obras que a gente vai ter? São as obras do amor ao próximo. Porque Yahushua, ele disse, né, quando perguntaram para Yahushua, mestre, quais são as obras de Deus para que nós possamos fazer? Aí ele diz, a obra de Yahweh é esta, que creia naquele que o Filho, e que creia que o Pai enviou o Filho. Que creia que o Pai enviou o Filho. Então essa é a obra. Qual é a obra de Deus? Porque eles estão falando a obra de Deus, porque nós temos que fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus no sistema evangélico é você pregar o evangelho, mas pregar o evangelho segundo a igreja. Que eu era assim, eu pregava a igreja, pregava o pastor. Vamos lá na minha igreja, vamos lá no meu pastor muito legal, mas não falava de Jesus. Entende? Então essa é a obra. E você dá dízimos de oferta para a obra de Deus, e você limpar a igreja para a obra de Deus, entendeu? Fazer esses atos. Mas a obra de Yahweh, ele que faz. Não tem como a gente fazer a obra de Deus, a obra de Yahweh. Qual é a obra de Yahweh? Ele criou o mundo, ele nos dá o sol, a chuva, o ar para nós respirarmos. Essa é a obra de Yahweh. Tá certo? Então, essa obra de Yahweh a gente não pode fazer. Por exemplo, um casal, ele gera um filho, gera um filho. Beleza, o filho é gerado. Mas a mulher, ela pode gerar ali, fazer crescer os órgãos, né, no feto. E não, é Yahweh, é a obra dele, ele que faz. Né? O feto ali, ele começa a crescer, a ter formas, a ter os órgãos, a ter os músculos, o sangue e tal. É obra de Yahweh, a gente não pode fazer. Então, a nossa obra segundo Yahweh,
para Iarro é crer que ele enviou o Filho. Ah, isso está bem claro na Escritura. A obra é essa, é crer que ele enviou o Filho. Então, essa é a nossa obra perante a Iarro. E nós seremos cobrados segundo a nossa obra. Mas qual é a obra que nós seremos cobrados? Não é a obra da religião, porque aqui eles falam na obra da religião, de você dar dízimos de ofertas. Em Mateus 25 não vai estar escrito assim: vinde, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Porque você foi nos cultos, você se batizou, você deu dízimos de ofertas, você tomou santa ceia, você jejuou, você subiu aos montes, você orava de madrugada. Não é essa obra que vai ser cobrada. O que vai ser cobrado é a obra ao próximo. Vinde, servo bom e fiel, porque eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive nu e tu foste me visitar, estive preso, tu foste me ver. Mas, Senhor, quando nós estivemos com fome, com sede, nu, preso, doente, nós fomos e nós fizemos. Em verdade vos digo que quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, essa obra que será cobrada. Tá certo? Então, só que, qual é a obra aqui que o Paulo Júnior está falando? Agora, vamos ver o coração do Evangelho. Abre em Êxodo 34. Êxodo 34, 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele. Dele quem? De Moisés. E proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Primeiro vamos ver algo aqui que pode soar como uma incoerência. Olha o que diz ali o verso 7. Que guarda a misericórdia de gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essas palavras aqui é um hebraísmo. Iniquidade, transgressão e pecado, é que o autor tinha a intenção de dizer que não há pecados que Deus não possa perdoar. Por isso ele usa iniquidade, transgressão, pecado. Ou seja, qualquer quantidade, qualquer número, de qualquer forma, não existe pecados que Deus não possa perdoar. Mas no versículo seguinte há uma contradição na frase seguinte. Ainda... Bom, beleza. Há uma contradição na frase seguinte, tá? Deixa eu botar aqui pra gente voltar aqui depois. Então vamos lá. Ele leu Êxodo 34, tá, amados? Então vamos ler aqui Êxodo 34, verso 5, tá? Só que ele não consegue entender o seguinte, ele tá falando que há uma contradição, porque na verdade, amados, ele não conhece Terrom e nem Iarro. Ele pensa que ele está falando que a Bíblia só fala de um Deus, mas a Bíblia fala de 2 deuses, e nós sabemos muito bem que Moisés ele foi enganado, né, por Terrom, se passando por Iarro. Então Moisés ele descobriu isso no final, num dos apócrifos, que eu ainda não li, porque eu não estou podendo ler o livro físico. Eu tenho até esse apócrifo, mas eu não posso ler. Mas o irmão Edinho estava falando que num dos apócrifos de Moisés, ele percebe que era Terrom que falava com ele, tá certo? Até porque Moisés ele viu face a face Terrom, né? Tá falando aqui eu não me lembro mais aonde, que tá falando que Moisés, acho que é aqui mesmo nesse versículo, fala que Moisés ele falava face a face com o Senhor, e sendo que Iarro nunca foi visto por ninguém. Olha, vamos ver aqui em João 1,18. Olha, João 1,18, ó. Iarro nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, vocês vejam bem que quem estava falando com Moisés era Terrom, porque ninguém viu Iarro senão o Filho. E o Filho que viu Iarro, ele que veio revelar Iarro. Então, vocês vejam bem. Então, vamos ler aqui.
Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Veja, o seu nome, o Senhor. Primeiro que Senhor não é nome, é título. Então vocês vejam bem que a Bíblia de Almeida, eles ocultaram os nomes dos dois deuses, tanto de Yahweh quanto de Terron, e botou o nome como se fosse Senhor, que é um título, justamente para a pessoa não entender que a Bíblia fala de dois deuses, do Deus verdadeiro, que é Yahweh, e do Deus falso, que é Terron. Então vamos lá. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta gerações. Veja bem, amados, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Veja bem, o pai que pecou, e ele castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais. E Yahweh não castiga ninguém. Imagina, o pai peca e eu vou pagar pelo pecado que o meu pai cometeu. Então vocês vejam que isso não é Yahweh, é Terron. Imediatamente Moisés prostou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos. O Senhor, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo do meio do qual você habitará verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Beleza, aqui está a obra maravilhosa, eles ocultaram. Agora vamos ver aqui, amados, nessas Bíblias aqui, em Êxodo, tá? Êxodo 34... do verso 5 ao 10. Vamos ver o que está dizendo aqui. Eu vou procurar, amados, do verso 5 ao 10. Eu vou procurar gravar menos o vídeo, porque eu gravei antes, né? E quando estava finalizando, simplesmente o celular apagou. E aí não gravou o vídeo, eu estou gravando de novo. Entende? Então eu vou procurar diminuir um pouco para não acontecer de novo. Já algumas vezes aconteceu isso, né? Então vamos ler aqui o que está dizendo aqui. Veja, o Senhor desceu numa nuvem, tá? E agora os cachorros começaram a latir. No primeiro vídeo os cachorros não latiram, amados. É impressionante. No primeiro vídeo que os cachorros não latiram, o vídeo apagou. Agora, olha como é que Terron está furioso, porque ele está sendo revelado aqui, sabe? E aí os cachorros começam a latir. Eu fico impressionada com isso, mas não é isso que vai atrapalhar a mensagem do Evangelho, a mensagem da promessa, que não é do Evangelho, é da promessa, né? Então vamos lá. O Senhor desceu numa nuvem, ficou com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em alta voz, veja, ficou numa nuvem. Aqui está na nuvem, numa nuvem, tá? Mas a gente vai ler em Êxodo 20, versículo 21, que essa nuvem é a nuvem escura. E Yahweh, ele é luz e nele não há treva nenhuma, tá? Então vamos lá. Aqui, porque o Êxodo 20 tá dizendo a mesma coisa do Êxodo 32, só que eles mudaram, botaram umas coisas para a pessoa não entender, tá? Mas eu vou ler com vocês, vou botar aqui também o Êxodo 20, 21, que diz que essa nuvem é a nuvem escura, tá certo? Então vamos lá. Aí aqui, verso 6. Então Deus passou diante de Moisés e disse em alta voz, eu sou o Senhor, o Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. Olha só, não fico irado com facilidade, mas ele fica irado. Mas ele diz que não fica irado com facilidade, tá? Mas ele fica irado. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Veja, são tão grandes. Ou seja, o amor falso que é grande, porque Yahweh, ele não tem um amor que é grande. O Yahweh, ele é apenas amor, ele é amor. Tá certo? Então vocês vejam.
Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos até os netos e bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Veja, quem é esse, amado? Yahweh não condena ninguém, é a pessoa que se condena. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse: ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. Tá, aí aqui, ó. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra, em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Veja, aqui não está coisa terrível, ó. Eles tiraram. O povo no meio do qual você habitará verá a obra maravilhosa que o Senhor farei. Eles já tiraram aqui esse terrível porque as pessoas já estão descobrindo. Mas aqui tá, ó, coisas terríveis, ó. Porque coisa terrível que faço com você hoje. Ó, porque coisa terrível que faço contigo. Porque coisa terrível que faço contigo. Porque coisa terrível que faço contigo. Terrível. Amados, o que é terrível? Aí é que eu vou botar aqui sinônimos de terrível, tá? Que eu já tinha visto no primeiro vídeo. Então vamos lá, olha só. Sinônimo de terrível, que provoca terror. Aterrorizante, aterrador, amedrontador, angustiante, apavorante, arrepiante, assombroso, assustador, assustoso, atemorizador, atemorizante, aterrorizador, atroz, espantoso, hediondo, horrível, intimidador, intimidante, medonho, pavoroso, temeroso, temível, terrificante, terrífico, torvo, tremendo. Veja bem. Feroz, impiedoso, implacável, inclemente, maquiavélico, truculento, violento. Esse aqui é o que deve ser temido. Aqui, que cansa e importuna. Olha isso. Cansativo, desagradável, enfadonho, entediante, fastidioso, importuno, maçador, maciante, tedioso, que produz maus resultados, funesto, grave, inquietante, nefasto, sério. Veja se isso é natureza de Yahweh, que é invencível, irretorquível, incontestável, irrefutável, invencível, indiscutível. Mas ele foi vencido no madeiro, porque Yahushua venceu ele no madeiro. Tá? Venceu o Terron, o falso Deus no madeiro. Que é de má qualidade, horrível, horrendo, horroroso, inferior, mau, ordinário, péssimo, ruim. Esse é Terron, personalidade dele. Que é estranho, esquisito, estranho, extraordinário, sinistro. Que é muito grande, colossal, descomunal, enorme, estupendo, formidável, gigante, gigantesco, imenso, imensurável, incomensurável, monstruoso. Veja. Aqui está dizendo coisas terríveis. Aqui, ó. Uma coisa terrível em favor de vocês, ó. Coisa terrível que eu faço com você hoje. Amados, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Veja. Aqui a gente já leu, né? É 1 João, aqui João 1,18. Ah, não. Aqui, ó. E nunca foi visto por alguém, filho unigênito que está no seio do Pai. Esse eu fez revelar. Agora aqui, é o outro que eu quero mostrar para vocês, 1 João 1,5. Aqui, 1 João 1. Vamos lá. Olha. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Quem é a palavra da vida? É Yahushua. Não é a Bíblia, mas é Yahushua. Porque a vida foi manifestada a nós, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. Ou seja, Yahushua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, a vida que é Yahushua estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yahushua. Veja, com seu Filho. É com o Pai e com o Filho. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Por quê? Porque nós somos um
no entendimento do Pai e do Filho, tá certo? Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Yahweh é luz e nele não há nele trevas nenhuma. Veja, Yahweh é luz e não há nele trevas nenhuma. Então aqui, amados, vocês vejam bem, vamos voltar aqui, que aqui ele estava falando, né? No verso 5, olha. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, tá? Aqui em todos, tá falando aqui, tá certo? Da nuvem, mas só fala da nuvem. Ó, nuvem, na nuvem, na nuvem, na nuvem, na nuvem. Agora vamos ler aqui em Êxodo 20, tá? Êxodo 20, 21. Veja. Aqui está contando também o mesmo fato de Êxodo 32, tá? Aqui, ó. Mas o povo permaneceu à distância ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Veja, a nuvem escura. Yahweh é luz, nele não há treva nenhuma. E ninguém nunca viu Yahweh senão o Filho. Então vocês vejam que aqui está falando de Terron, não está falando de Yahweh. Veja bem, agora eu vou botar aqui para vocês verem. Êxodo 20, 21. 21. E o povo ficou em pé de longe, somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava, ó. Da nuvem escura onde Deus estava, nuvem escura onde Deus estava, chegou à escuridade onde Deus estava, chegou às trevas espessas onde Deus estava. Então vocês vejam que Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma. Se Yahweh ele tivesse ido às trevas não seriam mais trevas, acabaria as trevas. E esse Deus, ele estava, a escuridade onde Deus estava, ou seja, Deus estava na escuridão, na escuridade, nas trevas. Então, é Terron, Deus das trevas. Tá certo? Então, vocês vejam bem que o Paulo Júnior aqui está falando de Terron como se fosse Yahweh. Então, vamos voltar aqui. Não existe pecados que Deus não possa perdoar. Mas no versículo seguinte há uma contradição na frase seguinte: ainda que não inocenta o culpado. Como que isso pode acontecer? Como que pode Deus perdoar e ao mesmo tempo não inocentar o culpado? Porque veja só, o pecador, ele é culpado merecidamente. O pecador merece ser punido. O pecador não merece o perdão. Ele não merece ser absolvido. Então, a Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente. Então, nós de fato somos culpados. O pecador é culpado pelos seus crimes. E Deus não tem o culpado por inocente. Ou seja, o culpado tem que pagar pela culpa, tem que pagar pelo pecado. Mas ele diz que perdoa. Como ele pode perdoar? Veja só no Salmo 32, para você saber. Então, amados, porque ele não está entendendo que em Êxodo 34 era Terron falando com Moisés passando por Yahweh. Agora ele vai falar aqui de Salmo 32. Vamos Salmo lá. 32. Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Você viu? Bem-aventurado é o homem que o Senhor, cujo pecado é coberto. Não parece aqui a imagem de um juiz injusto, desonesto? Como que ele pode cobrir pecados? Como que ele pode acobertar pecadores? Como ele pode fazer isso? Porque ele mesmo não tem o inocente, ele não tem o culpado por inocente. Como é que ele pode fazer vista grossa ao pecado? Ele não pode fazer isso. Isso é uma incoerência.
Veja, isso é uma incoerência porque ele não está entendendo que ele está falando de dois deuses. O Paulo Júnior está falando de dois deuses como se fosse um. Ele está falando de Terron, se passando por Ial, mas ele não está entendendo que ele está falando em Êxodo 34, ele está falando de Terron, e em Salmos 32 ele está falando de Iarro, tá certo? Ele não está entendendo isso. Então ele está falando que tem uma incoerência, não tem uma incoerência, porque está falando aí de dois deuses. Isso é claro, isso é fato. A Escritura, amados, ele fala de dois deuses. O Deus verdadeiro, que é Yahweh, tanto que o próprio Yahusha disse em João 17,3, e a vida eterna é esta, Pai, que te conheço a ti, só por um único Deus verdadeiro. E a Yahusha a quem enviaste. Ou seja, ele disse só por único Deus verdadeiro. Ou seja, Yahweh é um único Deus verdadeiro, mas tem um Deus falso, escrito no Antigo Testamento, escrito também no 2 Coríntios 4,4, que diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da promessa. Esse é o Deus falso. Tá certo? Que na Bíblia está escrito a luz do Evangelho, mas é a luz da promessa, porque o Evangelho é a promessa. Então, vamos ler aqui então Salmos 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Ou seja, aqui está dizendo: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Ou seja, aquele que aqui está falando de Yahweh. Porque quando a gente se arrepende, o que é o arrependimento? O arrependimento é o verdadeiro arrependimento na Escritura, a gente sair do engano da religião, deixar de fazer essas obras da lei, que é obras religiosas, e ir para Yahushua. Quando a pessoa se arrepende e vai para Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, nós passamos a ser cheios do Espírito. Nós não precisamos nos esvaziar do Espírito, porque o Espírito mora em nós. Tá certo? Então a gente anda no entendimento. Então esse é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando a gente se arrepende de ir a um templo e passa a ser o templo. Isso é arrependimento. Quando a gente se arrepende de ter ouvido a líderes religiosos e passa a ouvir o pastor Yahushua. Quando a gente se arrepende de ter tomado essa santa ceia, que o Paulo Júnior tanto fala, o santo pão, o santo vinho, no físico, e passa a tomar a ceia no entendimento, que Yahushua é o pão da vida. Ele é o vinho novo. Então isso é arrependimento, amados. E Yahweh, ele diz que ele apaga as transgressões. Ele diz que ele lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais dos nossos pecados, mas quando a gente se arrepende. Por quê? Porque quando a gente se arrepende e vai para Yahushua, nós vivemos em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a nossa carne é modificada, o espírito é vivificado. Então, o velho homem está morto. Então, Yahweh, ele não lembra mais do pecado do velho homem. Por quê? Porque o velho homem morreu. Hoje nós somos um novo homem, um novo nascer no espírito. Tá certo? Só que o Paulo Júnior aqui, ele tá falando botando Êxodo 32 e
e Salmos, Êxodo 34, Salmos 32, ele está botando como se fosse o mesmo Deus, não é. Em Êxodo 34 e em Salmos 32, ele está falando, Êxodo 34 fala de Terrom e em Salmos 32 fala de Yarro, tá? É isso que a gente tem que entender. Bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui pecado, mas como ele pode não atribuir se nós de fato somos pecadores? Não tem ninguém inocente aqui. Alguém é inocente? Alguém aqui é inocente? Ninguém aqui é inocente. Quem aqui não é culpado pelo que faz? Todos aqui são culpados. Todo pecador é culpado. Todo pecador merece pagar pelo seu pecado. Merece a condenação. Como que Deus pode simplesmente cobri-los? Como que eu posso pegar o assassino de 15 bebês e acobertá-los, sendo eu um juiz? Isso não é justiça. A justiça deveria ser eu condenar o assassino de 15 crianças, eu expô-lo publicamente, eu dar uma sentença e condená-lo num julgamento rigoroso à prisão perpétua ou à cadeira elétrica. Mas Deus não, ele encobre o pecado do assassino, da prostituta, do bêbado, do mentiroso. Ele cobre. Ele não atribui. Ah, foi eu que matei, senhor juiz. Tudo bem, eu não vou atribuir essa morte, não. Pode ir, tá solto. É no mínimo estranho isso, não é? Não é no mínimo estranho não, ô Paulo Júnior. É porque você está falando de dois deuses como se fosse um. Tá certo? Só que o negócio é o seguinte. Tá, você falou aí, né, do homem que matou 15 bebês, né? E aí que o juiz, ele vai e absolve. Só que o negócio é o seguinte, amado. Você tem que entender que quando a gente se arrepende, o arrependimento não é você se arrepender e aceitar Jesus num templo físico, evangélico, onde o Altíssimo não habita. Esse não é o arrependimento, tá? E você praticar obras da lei, né? Obras da lei que na verdade são obras religiosas, atos religiosos. Mas o verdadeiro arrependimento é aquele que você sai do engano da religião e você se arrepende e vai para a luz, que é Yarro. Que é Yahusha, porque Yahusha é a luz do mundo, tá certo? Então, o que acontece? A gente se arrepende. Quando a gente se arrepende, tá? Yahweh, ele apaga as transgressões. Esse é Yahweh, ele não castiga o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, porque o pai pecou. Não. Mas só que o negócio é que a gente que escolhe. Nós temos nossas escolhas, Paulo Júnior. É a mesma coisa, tipo... Vamos supor, eu vou pro trabalho. Então hoje eu vou com uma calça jeans, vou botar uma blusa verde, um sapato preto, vou botar um brinquinho verde para combinar com a blusa. Eu escolhi a roupa que eu fui. Então, a nossa vida tem uma escolha, tudo tem uma escolha. E nós é que escolhemos, a nossa parte é a escolha, tá certo? Só que, por exemplo, o nosso corpo, se a gente come coisas saudáveis, a gente vai ter uma boa saúde. Por quê? Porque a nossa escolha foi comer coisas saudáveis. Agora, se a gente come coisas que não é saudáveis, nós vamos padecer. Nós vamos ter um problema de saúde. Por quê? Porque a gente escolheu. Então, se a gente pedir perdão, a gente tipo, comeu um monte de besteira, aí a pessoa ficou diabética e tal. A pessoa foi para Yahusha, a pessoa tá diabética, tá? A pessoa vai pro caminho que é Yahusha e tal, se enche do Espírito do Pai. O Pai perdoa? Perdoa. Por quê? Porque ele é longânimo, ele lança fora o pecado, ele esquece, ele lança no mar do esquecimento, tá certo? Nas profundezas do mar, né? Mas só que o negócio é o seguinte, a pessoa, ela contraiu a diabetes pela má alimentação dela, ela vai deixar de ser diabética por isso? Não. Ela vai continuar sendo diabética, mas só que como ela se arrependeu e pediu perdão, ela agora vai ter uma nova mudança, uma nova alimentação que vai, entendeu? Tipo, regular a diabetes. Pode a Yahusha curar? Pode. Ele pode curar, mas o que a Yahusha cura no entendimento, ele até cura fisicamente, sim. Mas o objetivo de Yahusha é curar no entendimento, porque o que importa é a nossa salvação. O que importa é isso, é a vida eterna. Mas ele também pode curar. Mas se ele não curar,
e a gente contraiu a diabetes, a pessoa contraiu a diabetes porque não se alimentou adequadamente, agora é a pessoa, no arrependimento, estando no espírito, a pessoa vai cuidar do templo do espírito, do corpo, vai cuidar do corpo. Então, ela vai ter uma nova alimentação, entendeu? E é isso, então a pessoa vai pagar, então tudo a gente paga, é a nossa escolha, tá? Se a gente escolhe ser salvo, se a gente escolhe Yahushua, a gente escolhe o caminho de Yahushua, e Yahu, ele é justo e justificador, como está escrito em Romanos 3, quer ver só, em Romanos 3 está escrito isso. Vamos ler aqui Romanos 3, amados. Olha, Romanos 3 está dizendo da justiça de Yahu. 3. Olha. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Amados, vamos ler tudo? Olha, eu vou ler tudo e vou encerrar por aqui para não acontecer de novo do vídeo apagar, tá? Olha, que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Eu já li esse texto uns dias atrás, mas é muito interessante esse livro de Romanos, né? Então vamos lá. Muita em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Yahu. Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Yahu? Veja, Yahu é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, ele é fiel, tá certo? Essa é um dos atributos da natureza de Yahu, ser fiel. De maneira nenhuma, seja Yahu verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Yahu, que diremos? Que Yahu é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando o argumento humano, ou seja, ele está dizendo o argumento humano para a pessoa entender, porque Yahu, ele não se ira. Yahu é amor. Hã? Claro que não. Se fosse assim, como Yahu iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Yahu, aumentando assim o seu esplendor, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Veja. Que concluiremos então? Então, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, todos nós estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Yahu. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Yahu. Sabemos que tudo que a lei diz, ou diz aquele que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Yahu. Veja, a lei que está falando é a lei da religiosidade. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, ou seja, na obediência à religiosidade, à religião. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça. Veja, qual é a justiça de Yahu? Veja bem. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Yahu, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Yahu mediante a fé em Yahushua, para todos que creem. Não há distinção. Veja, mediante a fé de Yahushua. Por quê? Porque Yahu, ele é justo e justificador. Qual foi a justiça de Yahu? Yahu enviou seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a justiça dele. Ele amou tanto o mundo que ele enviou seu filho.
Tá certo? Então essa é a justiça de Yahweh. E ele justifica quem? Aquele que crê no Filho, porque é mediante a fé em Yahushua que ele justifica. Mas aquele que não crê em Yahushua, ele é condenado. Mas não é Yahweh que condena, é a pessoa que escolheu a condenação. Yahweh, ele justifica, ele é justo e justificador. Ele não é condenador. Ele é justo e justificador, mas ele justifica aquele que crê em Yahushua. Por quê? Porque ele foi justo em enviar o Filho. Aquele que crê em Yahushua, ele é justificado por Yahweh. Aquele que não crê em Yahushua, que escolheu a condenação, ele se condenou porque ele escolheu a condenação. Não é Yahweh que condena, é a pessoa que escolheu a condenação. Pois todos os pecados estão destituídos do esplendor de Yahweh, sendo justificados gratuitamente por sua benevolência, por meio da redenção que há em Yahushua. Veja, ele é justificado por meio da redenção que há em Yahushua, tá certo? Yahweh ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Qual foi a justiça que Yahweh demonstrou? Enviando o seu Filho. Isso é mediante a fé, pelo sangue de Yahushua, ou seja, pelo sangue que Yahushua derramou no madeiro, tá certo? Então, demonstrando sua justiça foi essa, enviar o Filho. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua. Ou seja, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua. Por quê? Porque ele foi justo, porque enviou em Yahushua, e ele é justificador porque a pessoa teve fé em Yahushua. Então ele justificou. Agora, aquele que não teve fé em Yahushua, ele se condenou. A pessoa própria que se condenou. Por quê? Porque escolheu a condenação. Não é Yahweh que condena, é a pessoa que não escolheu a ser justificado por Yahweh, porque não crê em Yahushua, escolheu a condenação. Então a nossa vida toda é baseada na escolha. E é por isso que em Provérbios diz, escolha, pois, a vida. Tá certo? Mas a pessoa escolhe a condenação, que é a morte. Tá? Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Oh, meu pai, gente, que absurdo, gente. Olha que absurdo. Cadê? Não na obediência à lei? Não, peraí. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Yahweh é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, ele aqui está falando que visto que existe um só Deus, ou seja, um só Deus verdadeiro, que pela fé justificará os incircuncisos e os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, os circuncisos são aqueles que estão circuncidados no entendimento. E ele justificará os incircuncisos, aqueles que são circuncisos e que serão circuncidados no entendimento. Tá certo? Então, vocês vejam que a Escritura está falando claramente, né? Que Yahweh, ele justifica, ele é justificador, ele é justo e justificador. Tá? Mas só que o problema é que o Paulo Júnior aqui, ele está falando de terror e de ar ao mesmo tempo. Então, por isso que ele está falando que há uma controvérsia aí. Por que ele está falando que há uma controvérsia? Eu vou até parar por aqui, amados, para não apagar o vídeo, tá? De novo, porque houve esse problema, tá? Então, vamos lá. Ai. Ah, tá, agora foi. Então, eu vou parar por aqui, tá certo? E vou dar continuidade. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.